Boa tarde. Este podcast que se chama 21 Conversas para o século XXI tem hoje como convidado o professor José Gil. Bem, rapidamente, é um filósofo e pensador português que nasceu em 1939 em Lourenço Marques, em Moçambique, completou o ensino secundário na capital moçambicana e depois veio estudar para Lisboa para matemática. Foi. Matemática. Só mais tarde, em França, é que fez essa mudança para a filosofia. Não foi muito mais tarde. Eu só fiz o primeiro ano de matemática em Lisboa e depois fui para a França, cursei matemática uns meses, já não sei quantos, 3, 4 meses, e mudei logo para a filosofia. Rapidamente, há um livro que é incontornável, que é Portugal Hoje, o Medo de Existir, enfim, que foi um best-seller e é muito interessante quando um livro que pensa com profundidade é um best-seller, é um ótimo sinal. A revista francesa Le Nouvel Observateur considerou o professor José Gil no grupo dos 25 grandes pensadores do mundo. Isto é muito forte. Eu, pessoalmente, tenho mesmo que lhe agradecer também a disponibilidade que tem, por exemplo, para estar aqui e para participar no espaço público. Quase sempre os filósofos recuam e recuam para pensar. O professor José Gil recua para pensar e avança para intervir. Portanto, é uma generosidade que eu acho muito grande. Eu, se calhar, ia começar com a pergunta quase inicial sobre esta questão do século XXI e depois falar um pouco sobre a sua infância, enfim, o que é que marcou nesses primeiros anos. Mas a pergunta inicial seria qual é o sentido do pensamento? Para que é que serve o pensamento no século XXI? Em 2025 ainda precisamos pensar ou já é uma coisa desatualizada? Bem, vamos restringir o âmbito da sua questão. Pensar, eu vou entendê-lo como pensar filosoficamente. Porque pensar, nós pensamos todos. Um artista pensa, um artesão pensa. E, portanto, é uma certa maneira de pensar, que é pensar filosoficamente. Sim. E, para responder à sua pergunta, eu diria que o filósofo hoje, parece-me, está, digamos, acossado por uma urgência em pensar decisivamente, porque confluem para o destino neste século XXI uma série de fatores que obrigam a pensar numa iminência de qualquer coisa que não está pensado. E é acossado porque ele sente, por um lado, a necessidade de pensar e, por outro lado, a dificuldade cada vez maior em pensar. E a dificuldade vem de uma situação que é a nossa, uma situação das sociedades, dos sistemas políticos, uma situação existencial à qual eu chamaria uma caotização cada vez maior da existência. Há um caos que se propaga cada vez mais e é muito difícil pensar o caos. Mas esse caos tem, por exemplo, a ver com o quê? Com a multiplicação de informação em termos concretos? Com a multiplicação de imagens? Absolutamente. Tem a ver com a multiplicação, como diz, da informação, sem haver um fio que a liga. E a informação a mais heterogénea. A mais heterogénea é posta de um lado a hegemonia, portanto, dos mídia e da publicidade, que cobra a subjetividade de hoje. Nós temos, como nós sabemos, nós vemos uma notícia tão importante sobre as alterações climáticas como a de um acidente local. Porque são unidas uma nova descoberta médica e uma fórmula de autoajuda para a felicidade.
Tudo isto baralha a subjetividade, além de muitas outras questões, como o que se pode chamar a desterritorialização das imagens, a desterritorialização das populações, as imigrações cada vez mais, as ameaças que nós não sabemos pensar, a ameaça das alterações climáticas e do que aí vem para o século XXI. Mas ainda na questão da informação, em princípio, nós sempre, desde que o homem nasceu, esteve a pedir mais informação, dê-me mais informação, não é? Como é que de repente nós entramos aqui nisto em que, eventualmente, este bombardeamento, não é? Em que o recente anulou o importante, não é? Um pouco como parece que disse, não é? Mas como é que aquilo que nós pedimos sempre, aliás, desde que nascemos, dê-me mais informação, quero saber mais, como é que isso se transformou num problema, não é? Transformou-se, já se estava a transformar desde vários séculos. Mas agora a história... o século XXI é mais forte, ou não? Como? Mas agora no século XXI... Sim, muito mais, muito mais. E porquê? O conhecimento, digamos, o conhecimento científico, mas o conhecimento também da própria natureza, estou a falar das ciências humanas, tudo isso deveria culminar numa espécie de finalidade única, que daria uma imagem hierarquizada, com uma ordem, quer dizer, o conhecimento e a informação estava submetida a uma ordem de valores, uma hierarquia, não é? Uma hierarquia. E essa hierarquia desapareceu. Essa ordem desapareceu. Daí a dificuldade cada vez maior de fazer da informação um conhecimento ordenado. O que nós temos é uma recepção confusa e cada vez mais baralhada da informação. Nós não conseguimos hierarquizá-la e dar a saber o que é mais importante, até porque, por exemplo, vem um estudo médico sobre o que você deve fazer relativamente a tal e tal alimento. Saúde, depois, meses depois, aparece um outro estudo que contraria o primeiro e depois isso nós não sabemos como precisamente relacional com outras escolhas de vida, com outras escolhas morais, isso tudo desapareceu. Os eixos da existência, para empregar a velha frase de Shakespeare, saiu mesmo dos gonzos o tempo e a vida. E nesse sentido, cada vez é mais urgente, então, a presença de um Isso mesmo. De um filósofo. E é cada vez mais difícil, portanto, era isso que eu dizia, pensar o caos. E de onde a urgência, de onde o facto do filósofo ser acossado, porque o filósofo não tem, a menos que tenha a pretensão, não é? Já havia essa pretensão com Marx e com o marxismo, mas o filósofo não tem a pretensão de mudar o mundo. O impacto das ideias filosóficas, das doutrinas, do pensamento, dos sistemas filosóficos, é sempre mediado, imensamente mediado pela cultura, pelas classes e pelo tempo da história. Quer dizer, não é uma ação, é performativa. Mas quando o professor José Gil, por exemplo, publica no jornal um texto, o jornal entra logo num campo maior, não vê isso como uma ação? Ou seja... eu vejo como uma ação, mas não tenho ilusões. Por um lado, vejo como uma ação, porquê? Porque precisamente há a possibilidade de interferir nos mídias. Claro. Porque o jornal é uma mídia, claro. Mas um livro de filosofia é tão especializado como um livro de astrofísica. Sim. Percebe? Quer dizer, os filósofos não fazem autoajuda.
Se bem que cada vez mais se queira filosofia. Há uma cultura de massa de filosofia cada vez maior. Quer-se filosofia. Mas para quê? São fórmulas, para ter fórmulas de autoajuda. A filosofia não é isso. Mas, por exemplo, é interessante que um termo, o medo de existir, não é? Que está em circulação, passado 20 anos, um termo que o professor, de alguma maneira, pôs um carimbo forte, não é? no seu livro. E isso é interessante, porque se hoje no café alguém fala do medo de existir, e estou seguro que falam, é porque houve um livro de filosofia que entrou, não é? Ou seja, bem, não sente isso? Se eu puder, eu não sou sociólogo, não, mas se eu puder dizer uma palavra sobre isso, eu diria que, por um lado, o sucesso do livro é também devido à pequenez do país. Nós somos um país compacto e pequeno. E depois há outros fatores, muitos outros. Eu pensei num fator: porque é que este livro teve sucesso? Porque é que ele é traduzido? O que é que os estrangeiros que traduzem o livro procuram? Não é um conhecimento de Portugal? É outra coisa. Pois, é outra coisa. Portanto, eu, digamos, sem metodologia pensada e deliberada, eu tenho a impressão que toquei ali num ponto em que as disciplinas de sociologia, de psicossociologia, etc., não tocam em geral, que é onde a subjetividade pessoal, digamos, da afetividade, por exemplo, se combina com efeitos sociais, coletivos imediatos. Eu pego, por exemplo, na inveja. Eu falo muito na inveja em Portugal. Mas já falava, não em Portugal, mas fiz estudos sobre a inveja noutros sítios. E a inveja, repare, não é um capricho, não é um traço de uma individualidade. Curiosamente, a inveja é isso, mas ao mesmo tempo está na fronteira com um efeito social. Porquê? Porque a inveja tem uma função real num escritório de... É útil, não é? É útil, uma coisa útil, é isso? É útil, serve, entra em relações de forças, cria relações de forças. Nós conhecemos isto em bolsas. As universidades estão cheias de invejas. Os bancos e os escritórios estão cheios de invejas, etc. O que está a dizer, de alguma maneira, é que o mundo sem inveja seria pior, ou não? Seria pior ou melhor? Eu não sei, eu não imagino se calhar menos sem inveja. Se calhar menos ativo, não é? A inveja como uma espécie de motor. Eu acho que o Gonçalo está fazendo umas extrapolações. Sim, são interpretações minhas. Porque se não há inveja, haverá outra coisa, não sei. Não se pode saber. E falando, eu gostava de... As pessoas conhecem pouco, talvez, o seu percurso antes desta parte mais pública. Eu gostava que se quisesse, pudesse falar um pouco da sua infância, não é? Que memórias é que guarda de Moçambique? De alguma maneira, se tem infância de objetos que de repente entraram na sua infância, adolescência, juventude, músicas, ou mesmo um livro importante, ou seja, como é que era a sua infância e depois? Não, como é que foi? Toca em muitas coisas, eu não quero entrar nesse caos também, não é? Eu pensei, como todos, muita gente, na infância, e não estou a falar num plano psicanalítico, estou a falar num plano de precisamente subjetividade social. Eu sou filho de uma família de colonos. Acontece que a família de colonos era composta pela minha mãe, que vinha já de
um périplo, era uma espécie de nómada do antigo Império Português, ia de Timor a Angola com os pais dela e depois encontrou um senhor, um homem que estava em Moçambique, casou. Esse homem já tinha saído de Portugal porque tinha decidido sair, portanto havia ali uma espécie de, não digo de pessoas que se desligaram de uma terra, mas havia um desfazamento relativamente a um território, e o filho de colono é já desprendido de um território, já nasce com um desfazamento. Porquê? Porque, por tudo o que nós sabemos, porque aquela terra não é a terra que é falada pela língua portuguesa, é falada pela língua indígena, porque toda o mapa dos elementos são extremamente diferentes daqueles que se vivem na Europa, porque os colonos brancos vivem sempre, e é absolutamente necessário, é uma das características do discurso colonial. Eles vivem numa ideia que querem, a ideia de uma harmonia entre o povo indígena e os colonos brancos. Bem, o que eu quero dizer é que o filho de um colono, como eu, falo de outros, vive necessariamente um desfazamento. Acontece que, no meu caso, o desfazamento foi mesmo muito grande, porque foi um duplo desfazamento. Os meus pais já eram desfasados, digamos, daquele território, já eram desprendidos. E uma criança vê a incoerência do discurso. Quer dizer, o filho de um colono sofre uma violência que nós podemos chamar a violência de uma mentira, que ele tem que engolir e que constantemente ele desmascara, não acredita. Por exemplo, a mentira que consiste em nós dizermos que, nós lá, dizermos que há uma diferença natural que é entre os negros e os brancos. E essa diferença vê-se, por exemplo, na maneira de vestir, na maneira de... E ao mesmo tempo, se diz que, não, eles são nossos, eles são como nós, são... Quer dizer, a criança vê que há uma desfasagem entre os negros e os brancos, e o discurso nos diz constantemente, não, nós somos uma única unidade. Bom, eu vivi isso tudo em muitos aspectos, a propósito de objetos, de acontecimentos, na escola. A minha escola primária tinha um negro. Um negro. O Bernardino, lembro-me eu. Chamava-se Bernardino. Tudo branco. Tudo o resto era filhos de colonos. Filhos de colonos. Mas a palavra colono nem sequer existia. Claro. Isto é uma palavra que eu estou a empregar e que nós empregamos. Lá não se fala nos colonos. Somos normais. Bem, e há, portanto, essa violência, que é uma violência que faz com que nós aceitemos qualquer coisa que, como se a cultura que vem da metrópole, como se dizia, que nós fosse a cultura com que nós devêssemos viver aquela terra, quando a cultura era outra, da outra terra. Bom, todos esses desfazamentos levaram a um desprendimento, qualquer coisa como uma separação
entre um território e o espírito e o pensamento. Bem, isso teve-se uma importância para... Isso é quase... Para depois a atração pela filosofia, porque não há... Estava sempre a ver de fora, era de alguma maneira? Não era ver de fora, era uma fratura interna, melhor, do que ver de fora. Porque ver de fora implica já uma unidade qualquer em que eu me vejo, mas guardo uma unidade. Não, isto é uma fratura interna que se vive, que vive todo o filho do colono, uns mais do que outros. Pode-se, a maioria, eu creio que a maioria absorve a cultura que lhe é trazida pela educação da metrópole e esquece tudo o resto, ou vai colmatando, vai esquecendo, não quer ver, e assim passa. Isto é uma violência. Isso é muito forte, a ideia de fratura interna, não é? De alguma maneira. E houve aí, nesse período, algum encontro ou que de alguma maneira tenha agravado ou que tenha apaziguado? Houve encontros importantes? Houve muitos encontros que, como diz, agravaram e outros que apaziguaram. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma das coisas, uns fenómenos bastante extraordinários para que acontecem nas colónias, não podem acontecer e que aconteceu comigo, com outros, com amigos, é o facto de nós, nas colónias, podíamos viver como se fosse o nosso presente lá, e o nosso território, problemas de uma outra cultura completamente diferente, da cultura alemã, por exemplo. Eu lembro-me que aos 18 anos eu tinha conversas em Lourenço Marques. Pois. 17 anos, não, 16, 17 anos. Desculpa. Tinha conversas dilacerantes com um amigo meu que vive nos Estados Unidos agora, que é arquiteto, sobre o Tonio Kruger, do Thomas Mann, em Moçambique, em Lourenço Marques, com um calor extraordinário, com outra atmosfera. Nós vivíamos como se fosse o Tonio Kruger. Mas isto que é um livro extraordinário que recomendo. Mas isto era possível com o António Creira como com outro. Eu, por exemplo, aos 12 anos, para falar num livro que me marcou, eu li o Romain Rolland, o Jean Christophe do Romain Rolland. E ali o Jean Christophe foi uma espécie de ídolo que me perseguiu durante anos. Como sabe, o Jean Christophe de Romain Rolland era uma espécie de ficção de um herói que era o Beethoven, romântico e... Bom, mas que isso possa influenciar tanto um jovem é o sinal mesmo de que a colónia, as colónias eram um novo mundo, é o terreno, é o território da modernidade, é onde se ia forjar um novo homem. Quer dizer, que eu podia ser tudo, eu podia ser como o António Kruger, ou como o Romain Rolland, ou como... Era uma coisa extraordinária de artificialidade. Mas sentia-se essa fratura de estar a falar de um livro de Thomas Mann em Moçambique, de repente? Não, eu não sentia fratura nenhuma, eu vivia aquilo emocionalmente muito forte, né? Mas que era completamente... Quer dizer, eu vivia aquilo, mas a fratura fazia-se em mim, sem que eu me desse conta. Eu vivia não entusiasticamente, eu vivia com convicção, claro, com sinceridade. E em termos de encontros, estava a dizer, terá sido um encontro com esse colega, por exemplo? Não. Esse colega, eu tenho um nome, é o
António Paulo de Sousa Santos é arquiteto, ele vive em Santa Fé, Novo México. Bem, é uma pessoa excepcional. Mas não é por isso, não foi essa pessoa que me ele era amigo, ele não me influenciou. Pessoa realmente não houve. Eu lembro-me de uma pessoa, mas já tardiamente, que contou muito, não foi decisivo, mas contou, que foi o Aurélio Quintanilha, o pai do professor Quintanilha, que nós conhecemos, Sim. que era uma personagem extraordinária, já não sei com quantos anos, tinha uma vivacidade intelectual, e ele emprestava-me livros de literatura francesa. Ele, de certa maneira, durante um certo tempo, ele foi o meu tutor da literatura francesa, sem deixando uma grande liberdade, tendo umas conversas muito livres, esperando mais que eu falasse do que ele falava. Era um homem excepcional. Há pouco falámos da questão da matemática, não é? Sim. Isso desapareceu por completo no seu... O que é que ficou de vestígio? Não ficou, não desapareceu. Olha, eu tive sempre o grande remorso de não ter feito a licenciatura de matemática. Guardei sempre isso como uma espécie de... bom, e fui fazendo matemática como hobby. E o meu filho, através mesmo do meu filho está em física, enverdou pela física nuclear e quando ele estava no liceu, no fim, eu fazia umas matemáticas com ele, umas equações diferenciais, umas coisas assim. Mas a matemática... E a matemática foi fundamental para mim. Quer dizer, eu aprendi aí um rigor que depois eu verifiquei em França, na Sorbonne, que os meus colegas, camaradas de licenciatura franceses não tinham, não sentiam a exigência desse rigor. E eu perguntava, mas porquê isto vinha da matemática aqui em Portugal? A matemática é uma disciplina extraordinária. E o professor fala muito em alguns livros, sei lá, o Movimento Total, etc. Eu tenho aqui um dos primeiros, que é a Metamorfose do Corpo, mas o Movimento Total, se não me engano, é, por exemplo, a questão do movimento do pensamento. E, por exemplo, o movimento do pensamento da filosofia, da matemática, é um pouco diferente, não é? E é uma espécie diferente. O que eu sinto da matemática é que é ali um treino que, se a pessoa larga, eu também gostava imenso de matemática, larguei e agora, de repente, entrar é absolutamente impossível, é uma porta que se fecha. Mas, no seu caso... Isso depende das pessoas, não é? Depois, quando fez a parte mais de filosofia, enfim, esta parte, a certa altura... E até pegando nesta parte da infância, nesta questão da infância, a certa altura, quando mais tarde nós olhamos para o nosso percurso, a parte da educação é uma coisa forte. E uma das pessoas com quem eu falei, que queria falar consigo, nós já nos cruzámos, eu e o José Gil já nos cruzámos várias vezes, não é? Muitas vezes, felizmente, mas pediu-me para lhe perguntar sobre a questão da educação, ou seja, é muito interessante como os filósofos, de alguma maneira, não são chamados, pelo menos não são chamados como deveriam, para falar sobre a educação. Ou seja, se pensar sobre a educação hoje, no século XXI, o que é que um filósofo poderia dizer sobre o essencial, não é? Sei que é uma pergunta difícil, mas... É dificílima e eu não tenho pensado suficientemente sobre a educação para lhe responder assim. Eu sei que há uma porque é através da filosofia que eu penso isso, não é? Ora, há um elemento
do pensamento que vai necessariamente com o pensamento filosófico e que tem a sua importância fundamental na pedagogia e, portanto, na educação, que é aquilo que nós chamamos de liberdade. E que não é fácil de descrever, definir, não é fácil. Mas vamos pôr a palavra liberdade. Não há... Bom, porquê? Porque se não há liberdade de pensamento, não há filosofia. Uma das condições para poder pensar filosoficamente é desprender-se das opiniões, dos preconceitos, isso é uma velha ideia, mas real. E desprender-se, sair de tudo o que nos formou, consciente e inconscientemente, é uma tarefa quase infinita. Chegar a um ponto em que a oscilação, e é um ponto arriscado, em que a oscilação do pensamento é um incentivo para pensar mais, e isto é próprio da filosofia, é arriscado e difícil chegar lá. É dificílimo, porque quando às tantas já não tem nenhuma crença, preconceito, opinião, uma formação inconsciente que o leva para ali, então o que fazer, aí há uma vertigem. É por isso que é arriscado. A palavra formação, não é? Dar forma, de alguma maneira. Sim. E o que o professor está a dizer é a questão da liberdade, não é? Como é que a liberdade se coaduna com a questão de a pessoa ser formada, não é? Sim, mas para que haja liberdade é preciso que nós não sejamos formatados e que a forma não seja já formada. Mas pois, é esse o... Bom, quer dizer que, só para terminar, né, quer dizer que há uma relação entre a não determinação, entre mesmo o acaso e, se formos mais para trás, o caos e a liberdade. Quer dizer que não há liberdade sem que haja uma espécie de incorporação do acaso, e o acaso vem já de uma seleção do caos. Isto é difícil, mas é assim. E que entre no próprio processo de pensar, escolher, agir, etc. Livre. Porque senão está tudo determinado, está tudo cheio. É preciso que haja um espaço vazio. Esse espaço vazio é o espaço da margem ocasional. E esse espaço da margem ocasional vem do acaso. E do acaso físico, do acaso do organismo corporal, do acaso, não é um acaso metafísico, sim. Aqui que eu estou a falar. Estou a falar de coisas bem precisas, as mutações biológicas, etc. Isso tudo vai contribuir e vai ser necessário para a formação, para que nós possamos ter liberdade. Se nós rejeitamos esse acaso, se nós queremos uma espécie de determinação contínua do pensamento no seu percurso, resta saber se o pensamento faz um percurso ou se não são fulgurações. Uma espécie de aparição. Bem, mas vamos supor que há um percurso. Se tudo está determinado nesse percurso, não há liberdade. E não há filosofia. Não há pensamento. Isso é, talvez, uma das diferenças entre, há bocado estava a falar, entre o pensamento matemático e o pensamento filosófico. O pensamento matemático é preciso muita liberdade, mas qualquer coisa se fecha. Qualquer coisa, não tudo. Qualquer coisa se fecha com a matemática, que tem que ficar aberto na filosofia. Então, a palavra liberdade seria uma das palavras essenciais na educação, não é?
Claramente, claramente. Com certeza. Isso parecendo que não é revolucionário, porque a palavra liberdade é liberdade de pensamento, não é central, não é, na educação. Nós começámos a falar um pouco sobre a questão da dificuldade de pensar hoje, no século XXI, com o bombardeamento de informação. De alguma maneira, a questão das imagens também, não é? A imaginação, que era qualquer coisa que tinha a ver com criar imagens individualmente, que todos nós temos, e de repente nós somos cegos com a multiplicação de imagens que recebemos, não é? E de alguma maneira, como é que nós lidamos hoje com isto? Por exemplo, com este aparelho, estávamos a falar antes de entrarmos aqui, com este aparelho que tem aqui uma espécie de infinito, não é? Como é que nós lidamos entre o mundo concreto, real, que é miseravelmente ou extraordinariamente finito, e de repente temos isto que tem aqui as imagens todas, tem aqui... Pois, é muito complexo. A sua pergunta é muito complicada, porque nós podemos ver o telemóvel como um substituto da intersubjetividade. Quer dizer, no telemóvel você tem um mundo e fala com o mundo. E você pode estar sozinho e ser uma pessoa só, e de repente encontra-se, através do telemóvel, em comunicação com a coletividade. É extraordinário. Mas uma comunicação não presencial. Claro. É, portanto, uma comunicação virtual. O que significa que há aí uma espécie de viragem na sua crença, viragem da percepção da realidade em percepção virtual e reciprocamente. Isto muda a relação com a realidade. Mas, não é? Mas como é que a filosofia lida com este aparelho que não existia? A filosofia vai dizendo, fazendo uma espécie de análise, sem preconceitos, crítica e sobre os efeitos desse pequeno dispositivo na comunicação, na subjetividade, na transformação do sujeito, da pessoa, na possibilidade de ser objeto de subjugação de uma série de imperativos económicos, etc, etc. Bom, não sei o que é que me pergunta e o que é que... Eu acho que, por exemplo, pensando na inteligência artificial, não é? É curioso que se fala sempre em inteligência artificial, eu nunca ouvi o conceito de filosofia artificial. Não é? Há qualquer coisa que o humano pode fazer a este nível, por exemplo, a nível da reflexão, que estas máquinas não podem? Há qualquer coisa entre a inteligência e o pensamento filosófico? Acha que há aí uma reserva ou não, ainda, da filosofia? A filosofia ainda é uma reserva humana? Absolutamente, absolutamente. Quer dizer, o que não me parece que uma máquina, por mais inteligente que ela possa ser, super inteligente, e é absolutamente extraordinário o que se passa no domínio da inteligência artificial, mas há todo um espaço que o mecanismo da máquina, o mecanismo de pensamento não pode ocupar, não pode atravessar. E que a filosofia, mas não só, a filosofia, uma certa ideia que nós podemos ter da criação artística e que a máquina não faz. Isso agora leva a uma grande discussão, não é? Porque eu sei que há pessoas que dizem que o ChatGPT já pode escrever um romance tão bom como os seus. Tenha cuidado. Mas o que o professor diria é que talvez lhe falte à máquina liberdade, não é? No sentido, essa liberdade de que o professor estava a falar, eventualmente, não é? Pois. Do filósofo. Pois, mas a liberdade criadora,
Ora, o que é uma criação e o que é um objeto criado de uma criação é um objeto vivo. Coisa que a máquina não é. É um objeto vivo, quer dizer, é um objeto que não só é criado, mas que cria. Bom, Claro, claro. e isso quer dizer, nós não podemos dizer a liberdade. A liberdade. Não. A liberdade é referenciada a um território, a uma criação e o que a criação pode fazer. Não, aí temos uma longa discussão com a metafísica habitual sobre a liberdade. De alguma maneira, um dos temas que se calhar nestas conversas nós vamos passar é a questão do trabalho. Cada vez mais, eu acho que em determinados contextos há uma desvalorização do trabalho, eventualmente, por exemplo, com a possibilidade de ser sempre interrompido. Qualquer coisa, por exemplo, que o Humberto Eco dizia claramente, não é? Que esta possibilidade de ser interrompida a qualquer momento, que era uma espécie de, ele escreveu nestes termos, uma nova escravatura, não é? Essa disponibilidade. Ele fez na altura, precisamente até do telemóvel, ainda apenas sonoro, não é? Ele disse, estamos a festejar uma nova escravatura. A ideia de disponibilidade a qualquer momento é a definição de escravo, ele dizia, não é? E portanto, esta questão do trabalho, nós aceitarmos que o trabalho seja interrompido constantemente, não há aqui o que é que sente em relação ao trabalho no século XXI? Sente que há uma desvalorização, como é que nós enfrentamos, sente diferenças claro que sim, importantes? mas o que se está a passar com o teletrabalho, por exemplo, se é disso que está a referir, vem numa linha da história do trabalho industrial, do trabalho económico, que tem séculos. Não começa agora, no século XXI. E que é uma história em que precisamente aquele trabalho em que se não é interrompido, que tem que respirar para poder trabalhar, desaparece. É outra coisa. Esse era o trabalho artesanal de uma outra economia e mesmo antes da máquina, muito antes da máquina. E está a desaparecer. Essa é a história. Depois, há um outro fio, que é o que é que estas novas tecnologias permitem para um outro tipo de trabalho em que haja criação, que é um outro fio que já não é este, e aí há uma outra discussão a fazer, não é? Aí há talvez uma série de... Estou-me a lembrar, isto é um exemplo, não? David Hockney. Ele, agora, no fim da vida, está a pintar... Utilizando tecnologia. Pois. Isso é extraordinário, é uma das grandes referências. Há um tema, nós estamos quase a chegar ao fim, mas há 2 ou 3 temas ainda, eventualmente, se tivermos tempo. Um tem a ver com na relação com o trabalho, como é que esta questão de alguma maneira de expormos a questão do sucesso, não é? A questão do fracasso. Como é que hoje as pessoas... Nós falávamos antes sobre a questão de muitas vezes sentir que algumas pessoas da geração mais nova não têm uma espécie de projeto, não é? Não tem uma... Quando se pergunta o que é que queres fazer, não é? É uma pergunta que tinha sempre uma resposta impulsiva, que até ia mudando, não é? A pessoa queria ser astronauta e depois queria ser qualquer coisa. Agora, de alguma maneira, não sei o que é que se sente em relação a isso. Que projetos é que nós podemos ter, não é? Que projetos é que podemos ter que possam atravessar o trabalho, mas também a vida pessoal?
como é que o século XXI mudou isto a nível de projetos? Eu não sei se é o século XXI, eu sei é que se está passando no século XXI, não é? Não sei se isto é a alma do século. Sei que o século está-nos a tirar a alma, também é verdade. O que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro que eu não estou na pele, não entro na pele, nem no cérebro, nem no corpo dos jovens, não sei o que é que eles, se essa impossibilidade de ter um projeto não se acompanha de muitos outros sentimentos, como um sentimento de medo latente, ao mesmo tempo subliminarmente um desejo de afirmação. Um desejo de afirmação sem que eles saibam o que é uma afirmação, mas que se manifesta em coisas do género eu faço o que quero, em coisas assim, relações que têm a ver com as gerações também, a vontade de dar uma unidade, para empregar a palavra, um eixo, dois eixos, coordenadas de referência nesse caos de informação que o envolve. Se há isso tudo, então somos levados no século XXI a pensar no que é que acontece às multidões que são captadas pelo populismo. Aí temos que falar nisso. O século XXI está a ser o século da onda planetária do populismo de extrema-direita caindo sobre os povos e sobre as subjetividades. As subjetividades mais novas. Não esquecer. Disse há uns minutos... Não quero ser catastrofista, mas eu acho extraordinário que o Gonçalo, 25 anos depois do começo do século, já nos fala no balanço, já queira um balanço do século. Mas não é? Isso é extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, eu acho pertinente. Então, como é que é possível que 25 anos depois já se esteja a falar no fim do século? Como se fosse um balanço do século. É porque isto já está a ser previsível. E o que é que está a ser previsível? Uma série de linhas de catástrofe. Isto é horrível de dizer, sobretudo num podcast. Mas, ouça, é assim. Vamos lá ver se o podcast chega a ir ao ar, não é? Se a catástrofe se antecipa. Mas disse que o século XXI está a tirar-nos a alma. Que é uma frase muito forte, não é? E isso estará ligado a esses tais populismos? Claro, evidentemente. Os corpos sem alma são mais facilmente levados, não é? Evidentemente. São menos pesados, digamos. Pois, porque se lhes julga dar uma nova alma com qualquer coisa muito diferente do que é. Mas é curioso pensarmos como é que nós temos menos alma, ou com mais informação, mais educação, mais... Pelas razões que nós dissemos no princípio. É que a informação não é nem conhecimento, nem existência autónoma. Não há eixos, não quero dizer que seja necessária uma hierarquização, mas é preciso uma consistência que ligue todas essas informações, mas elas aparecem completamente desligadas, com diversos valores, com diversos... Quando o Gonçalo pergunta, mas nós quem? Nós somos nós, aqui em Portugal, mas somos também os Yanomami, no Brasil. Nós, incrivelmente, neste século XXI, nós coexistimos no presente e cada vez mais com culturas que são completamente diferentes das nossas, aparentemente. Como é que nós vamos poder
conviver é mesmo conviver, viver com. Quer dizer, haver um laço com uma cultura como os do Yanomami, que são canibais, canibais dos mortos, etc, etc. Mas que são pessoas extraordinárias ao mesmo tempo, não é? Como é que nós vamos saber conviver? Mas convivemos. Vai perceber o caos. É muito forte a sua presença, até no espaço público, alguns artigos seus são muito, muito comentados, e isso é muito forte, perceber como é que a filosofia realmente, de repente, intervém nesse espaço mais generalizado. Eu gosto de perguntar no final que livro, que filme e que música de vida, já lhe vou perguntar, mas se calhar antes disso, realmente, no início falámos sobre isso, que hoje a filosofia muitas vezes é vista como uma espécie de autoajuda, ou pelo menos ajude-me, não é? Como é que vê isto? Porque há uma tradição, desde o Séneca, etc., há uma tradição, claro, da filosofia ligada à vida, mas como é que vê esta ideia de chegarmos a um filósofo como se chega a um médico, ajude-me, salve-me, não é? É porque se confundiu sempre, muitas vezes, mesmo durante séculos, o exercício da filosofia com uma espécie de religião ou uma espécie de moral. E não é nem uma coisa nem outra. Não é? A filosofia não prescreve normas como a moral. A filosofia não abre para uma fé como a religião. É completamente diferente. Mas agora tem que se pensar, porque é que se pensa que a filosofia é uma espécie de... é através da ideia de sabedoria. A filosofia é uma sabedoria. O filósofo sabe, tem ali qualquer coisa que é uma espécie de saber esotérico, que não se sabe bem o que é e que os outros não têm. Tem um segredo qualquer, não é? Não é verdade. Isso não é verdade. O filósofo não é... Em que é que o filósofo tem mais sabedoria que um artista, por exemplo? Não é? Isto levava muita... São mundos diferentes. Que livro, se pudesse escolher então um livro de vida, sei que é difícil. Sabe, uma das grandes dificuldades de hoje, do século XXI, mas que vem do século XX, é ter uma vida. Uma vida quer dizer fazer da vida uma unidade, um fio único, e que se possa dizer no fim da vida, eu vivi. Cada vez menos. Cada vez mais a nossa vida é cortada, entrecortada, e nós vivemos cada vez mais, cronologicamente, mais tempo. Portanto, quando diz qual é o seu livro de vida, eu pergunto-me qual é a minha vida. Se eu tenho uma no sentido de ter uma vida... Nós temos que escolher vários livros. Há uma série de livros extraordinários. A quem é que eu vou perguntar, se não assim, se tem um, ou dois, ou três, múltiplos livros. Mas a propósito dessa questão da vida, a autobiografia do Neruda, não é? Confesso que vivi esta coisa que é difícil. Não sei se filme e música quer dizer-se, senão eu ia-lhe colocar uma pergunta final. Mas há algum filme... Eu pessoalmente, por exemplo, a Palavra do Carl Dreyer, não sei, é um dos filmes, mas há algum filme que o continua a comover e que tenha marcado um determinado momento? Houve muitos, sabe? Quer dizer, a minha vida
foram muitas vidas, como qualquer vida de uma pessoa. E em cada uma dessas vidas houve filmes, houve livros. Eu lembro-me que houve filmes do Ozu, houve filmes do Murnau, que eu adorei em certas épocas de vida. Orson Welles também marcou mesmo. Recentemente houve um Circo do Bergman e realmente um dos filmes que passou foi A Fonte da Virgem, que é um filme absolutamente extraordinário, não sei se recorda. Mas pegando nesse filme que tem até uma referência, se calhar terminar voltando às suas preocupações desta questão da alma que nos está a ser roubada. De alguma maneira, então, se pudéssemos pensar quais são os perigos, não é? Que está a pressentir, há pouco usou a expressão linhas de catástrofe, não é? Sim. Se calhar, que linhas é que são essas? É uma linha, são várias linhas? Há muitos perigos. Um perigo que eu sinto mesmo para a subjetividade de cada um é que a utilização que pode ser maléfica das novas tecnologias reduzam a nossa vida de tal maneira que se torne muitíssimo pobre e que, ao mesmo tempo, nós, com ela e com os efeitos das novas tecnologias, aceitemos e nos consideremos felizes. Isso é o meu perigo. Julgarmos ter uma alma e não a temos. Muito obrigado pela sua presença nestas 21 conversas para o século XXI. É um grande prazer, como sabe, sempre nos encontrarmos. Muito obrigado. Muito obrigado.